Eu sou Rosiane Lossi, trabalho com confecção, especificamente como modelista no Sistema Audácias há mais de 20 anos. E esse trabalho de modelista me deu a oportunidade de viver várias experiências. Um período da minha vida, eu morei em Cianorte, e Cianorte é conhecida como a capital do vestuário, é uma cidade do Paraná, do noroeste do Paraná, e lá eu pude adquirir muito conhecimento na área de confecção, na parte de jeans, de lavanderia, e toda essa trajetória só me trouxe bagagem para mim poder partilhar, dividir e me tornar profissional que eu sou. Então, com todas as oportunidades que apareceram de aprendizado, já que eu gosto muito da área, eu fui abraçando e, assim, no dia a dia mesmo, aprendendo. Então, é por isso que eu também faço calça jeans, né, como modelagem. Essa calça que eu vou estar montando é uma calça que é uma calça já provada, essa calça eu já produzo, mas eu vou estar tirando uma pilotagem dela do tamanho 38 ao 46 para prova de mostruário. Então eu vou estar partilhando aqui todas as partes dela e fazendo o processo na máquina para poder estar partilhando aqui. Vamos lá? Dando mostruário, uma peça de cada tamanho. Então a gente infestou um lado só da calça e colocou 2 folhas de tecido. E esse aqui é o chamado infesto impar. Vamos falar sobre as partes dessa modelagem. Essa calça aqui que a gente está produzindo é uma calça jeans com elastano e bolso faca e bolso embutido nas costas. Uma calça bem bonita, aprovadíssima. Então, nessa peça, apesar de ser uma peça que parece básica, olha o tanto de partes que ela tem. E aí eu vou falar de cada parte mostrando na piloto. Essa peça piloto é uma peça que a gente já produz, aprovadíssima. Só que como eu estou fazendo mostruário, eu estou produzindo todas as peças novamente. E para dividir com vocês também. Essa aqui é a frente da calça. Essa aqui é a frente. Na frente a gente tem partes muito importantes, que são piques de entreperna, para poder achar a localização exata no traseiro na hora de montar. Na hora da montagem eu vou falar sobre isso, tá? Aqui a gente tem vista simples, que é essa parte aqui, ó. A gente tem vista dupla, que é essa aqui, ó. A gente tem o espelho, que é essa parte aqui, ó. Espelho porque realmente fica aqui do lado de dentro mostrando. A gente tem o revel, que é essa parte aqui. Na frente é isso, e a gente tem o interno da calça, que é o forro de bolso. Forro de bolso, eu fiz aquele modelo de forro de bolso sacolinha, tá? Eu gosto muito desse modelo de forro de bolso. Vamos falar do traseiro. Aqui a gente tem a marcação do bolso, a gente tem a marcação da pence, altura, posicionamento certo, e o pique para unir entreperna. Aqui é o traseiro, gancho traseiro e a parte do traseiro. No traseiro também a gente vai ter o forro interno, que é esse aqui, ó, na peça. E a gente vai ter os vivos. Esse forro interno eu dividi para facilitar o processo. Na hora da execução eu explico melhor. E tem os vivos, que são esses aqui, ó. Vivo do espelho, né, que é o revel, e o vivo que fica mostrando. Essa calça é com o bolso embutido nas costas, então eu tô fazendo o gabarito do bolso embutido. Eu vou falar sobre as linhas utilizadas no jeans. A gente utiliza muito essa linha aqui para ficar com aquele pesponto bacana, com aquele aspecto industrial. Essa aqui é a linha 50 da Sancris. Ela vem com esse conezinho verde, então fica bem fácil para você identificar nos armarinhos do aviamento. E a gente utiliza muito essa aqui quando é um jeans mais pesado, para ficar com aquele aspecto mais pesado. Essa aqui que é a 36. Na máquina de cos, normalmente a gente usa essa, e todo que é pesponto
externo. Hoje, como eu vou estar desenvolvendo uma calça que é jeans, mas ela não é tão pesada, eu vou trabalhar só com essa, que é a intermediária, que ela vai ficar com um aspecto bonito, mas ela vai ficar mais fina, assim, que é um produto, é uma peça casual, uma peça de bolso faca, bolso embutido nas costas, e você vai ver o resultado, vai ficar linda. Interlock. A gente usa os 2 fios, que é os fios de over mesmo, e a gente usa 3 linhas, que é a 120. Pro interno a gente usa 120, que é a linha comum, que se compra em armarinho até em carretelzinho pequeno. Essa máquina é a Interlock. Eu vou estar usando ela agora como overlock para fazer o acabamento em todas as partes que tem o acabamento. Agora a gente vai passar o overlock nas partes que vão precisar de acabamento de overlock, que vai ser aqui. Aqui é o espelho, a gente vai passar o overlock aqui. Direito para cima. Fazendo sempre o parzinho. Essa parte aqui que é menor vai prender na frente da calça. Então a gente vai passar o overlock nessa parte aqui maior. Direito para cima. Vista simples. Eu faço a curvinha na própria overlock. Fazendo a curvinha começando daqui, ela já vai sair do lado certo na hora de fixar o zíper. Eu corto ela em quadradinho, mas na hora de fazer o acabamento aqui de overlock, eu refilo na própria overlock. Ó. Agora eu vou fazer a vista dupla. A vista dupla a gente faz assim. Direito com direito, para ficar bonito o interno, tá? Passa do avesso. Vira assim e passa reto. Aí fica o interno bem acabado. Overlock nos vivos aqui. Complemento do forro. Aqui, passa overlock aqui. Frente da calça, overlock nessa parte aqui. Vamos lá agora fixar o revel na boca do bolso, que a gente já fez, e agora eu venho fixo essa parte aqui na boca do bolso. Que parece confuso, mas depois fica mais fácil. Do outro lado vai ser mais fácil entender. A gente tá fixando no forro. Agora eu vou fixar o espelho, que é do outro lado. A gente passou o overlock aqui. E agora a gente vai vir e vai fixar o espelho do outro lado. Então aqui é o forro, um lado você fixa o revel, do outro lado você fixa o espelho. Que nem precisa de retrocesso. Agora a gente vai unir essa parte aqui, que é a frente da calça, ó, com esta parte aqui, que é o forro. Ó, como que ele vai ficar. Aí ele vai fazer isso, virar e voltar como espelho, mas daqui a pouco a gente mostra. É assim. Voltamos para a pespontadeira para pespontar a boca do bolso da frente. Aí na beirinha.
Agora eu vou prender, pespontei na pespontadeira, agora eu vou prender frente com o bolso, ó. Até marquei com giz para ficar mais visível. Aqui eu vou fazer até o final. Esse aqui, esse lado eu vou fazer só um pedacinho. Ao avesso. O zíper que eu tô usando é um zíper de 15 centímetros. A fixação do zíper é muito importante por causa do traspasse da peça. Então, assim, tenha bastante atenção nessa parte da fixação do zíper, porque isso determina um cos bem empregado na hora da finalização. Então, como eu faço? Como eu overloquei aqui, ó, a frente da peça, ó, fiz overlock, isso vai ser minha referência de margem para fixar a vista. Então, eu venho com a vista aqui, ó, ponho um pezinho, praticamente a distância da over que tá aqui embaixo, ó. Você sente? A máquina já tá com retrocesso, venho. Ó, bem estreitinho. Aí, o que eu faço? Eu venho e pesponto do lado da vista, porque eu gosto dessa costura, pesponto escondido. Acho que fica mais fina a peça. Então, eu venho e pesponto. Então, fixa, já vem na sequência pespontando. Zíper a gente vai colocar do lado avesso, o cursor para baixo. É importante, essa parte aqui do zíper, ó, tá bem aqui próximo a esse início aqui, ó, porque aqui vai ser passado o cos e ele não pode, o cos não pode pegar nesse metal do zíper, mas também ele tem que ficar escondido. Então ele vai, o cos ele vai passar aqui, ó, que o cos é 1 centímetro, 1 centímetro, ponto 2, mais ou menos, que come aqui. Então, o zíper estando assim, ó, e levemente inclinado, ele fica com a vista bem bonita, o traspasse legal. Então, é assim que eu faço. E aqui, ó, eu não deixo quase nada de sobra, ó. Tá vendo que tá bem a conta? Tô trabalhando com zíper de 15 centímetros nessa peça. Normalmente, a gente dá uma padronizada do tamanho 38 ao tamanho 42, a gente trabalha com zíper de 12 e nos demais tamanhos até o 48 com zíper de 15, se o gancho não for muito grande. Mas depois a gente faz um conteúdo só explicando sobre zíper, mais detalhado, mais profundo. A produção pede muito para que a modelista mande medida de zíper. Qual a medida do zíper, porque ela vai saber o tamanho do gancho que está sendo usado. Então, assim, para não ficar aquele jotinha muito grande, feio, aí a gente trabalha com zíper que seja proporcional à altura do gancho. Voltei para a pespontadeira para pespontar o jotinha, que é o zíper aqui, o zíper na frente da calça. Esse jotinha, muitas das vezes, é usado gabarito para fazer. Quando a pessoa não tem muita habilidade, usa gabarito. Então, você levanta essa parte, porque você vai vir com o pesponto aqui, ó. Esse aqui depois vai ser fixo do outro lado da calça. Então, levanta uma parte do zíper, vem com a pespontadeira aqui. Como eu tenho 200 anos de praia, eu consigo fazer sem marcar, mesmo porque eu fiz ela já arredondada, então eu sinto ela aqui, ó. Eu sempre dou um retrocessinho. É importante ela tá bem esticadinha aqui, ó. E vem virando. Livra o bolso, pra não ter problema de passar por cima. E eu tô sentindo aqui, ó, a overlock de baixo. Então fica bem fácil de fazer.
Olha que jotinha impecável. E aqui, ó. Bem certinho, ó. Depois da vista fixa lá na pespontadeira, a gente volta para reta para colocar a parte interna da vista, aqui. Eu gosto de prender. Tem jeito de fazer direto, mas assim, você fica tendo muito trabalho para fixar. Então eu sempre gosto de prender. Quando eu tenho produção interna, eu oriento quem está fazendo aqui internamente, sempre para prender. Eu deixo aqui, ó, sempre um pouquinho a mais, por causa do cos também. E o que eu quero deixar claro, que talvez a pessoa vai produzir uma calça apenas, porque esse vídeo é para todos que quiserem entender como funciona o jeans. Mas esse tipo de trabalho é feito em série sempre. E daí, assim, com a repetição e com a série fazendo a mesma coisa várias vezes, esse processo fica muito mais fácil. Eu sei fazer, porém eu não sou uma costureira que trabalha efetivamente nesse processo. Então eu sou mais lenta, tem algumas coisas que de repente você que só prega vista vai ser melhor do que eu. Mas eu consigo estar entendendo de forma geral porque eu faço a parte da modelagem. Então eu consigo entender a questão de traspasse, a questão de fixação do cos, por eu pôr a mão na massa. E a mão na massa não, por eu pôr a mão na obra, na calça. E também fazer a parte da modelagem, eu tenho uma visão bem ampla do processo. Por isso o objetivo de estar dividindo. Então esse acabamento eu acho que ele fica muito melhor, muito mais bonitinho, que é aquele que eu mostrei lá na overlock. Eu vou colocar aqui para você se lembrar, que eu falei que a gente faz a vista interna para quando vir pregar na frente do zíper, ele tá bem acabadinho, ó. Eu acho que são esses detalhes que enriquecem a peça, né? Opa! Aqui é uma costurinha leve mesmo, porque é só para fixar o zíper na frente. Fixo aqui o zíper para depois vir e fixar no outro lado da calça. Aqui, ó. Esse aqui também é muito importante, ó. Esse transpasse tá bem em linha reta, porque quando vir passar o cos é aquela situação que eu falei. Ele tem que estar tudo retinho para bater. Na hora do cos você vai entender melhor do que eu tô falando. Se a gente estivesse fazendo essa peça em série, a gente provavelmente estaria com um calcador mais estreito. E daí ele vai ficar com a costura mais próxima ao zíper. Mas como a gente está fazendo uma peça só aqui, eu não vou ficar toda hora trocando calcador. Aqui, ó, é importante se certificar que tá batendo, ó. Ou entender que tem que bater, né? Porque na prática ali ninguém vai ficar o tempo todo medindo. Mas assim, ó, dobra aqui, ó, a medida da overlock, vem aqui em cima do zíper e faz o pesponto. Aqui, importante. Dá uma firmadinha aqui, ó, pra ficar mais fácil. Para não ter problema dela correr, principalmente se a peça estiver elastando, senão ela vai trabalhando junto. Vamos descer um pouquinho o zíper, fazer aqui, levantar e voltar. Você vai fazer até a altura desse metalzinho aqui, ó, que é o final do zíper. Dá o retrocesso e para. Ó, deu um traspasse legal e olha o resultado. Um traspasse legal, ó. Agora a gente vai voltar para a pespontadeira para fazer o pesponto aqui, ó, da frente para unir com o traseiro. Agora a gente vai fazer o pesponto da frente aqui, ó, depois abaixo do zíper. Aí eu venho aqui, dou um pique bem rasinho para virar. Vem e me sobrepõe. Esse vira pra cá, ó. E esse vem pra cá. Aí o avesso ele fica escondidinho, fica legal.
bom e bem acabado e seguindo o padrão. Ó, que legal. Vamos olhar o avesso? Olha. Legal o avesso. Isso aqui é uma diquinha. Aqui na modelagem já está posicionado os piques. Então, essa aqui é uma diquinha para usar, para poder tá furando e marcando a pence. Põe uma madeirinha embaixo para não estragar a tua mesa. O enfeite pode estar alto, mesmo assim é possível marcar dessa forma, ó. Se você olhar, ó, ela já fica marcada, ó, e toda. Aí depois você pode passar um giz aqui, que daí vai ficar mais visível. Agora eu vou fechar o gancho traseiro na interlock. Eu vou pespontar o traseiro da calça. O pesponto sempre vai ser desse lado, que é o lado esquerdo, para quando a gente unir com a frente, ele tá do mesmo lado da costura. Marcação da altura do bolso. Gancho já rebatido na pespontadeira, aí a gente vem para reta. Aquela marcação que a gente fez lá com a chave de fenda pontiaguda e com martelinho, ela tá aqui, ó. Aí você dá uma reforçadinha nela e você sente também. Tá aqui, ó. Um giz para ficar mais fácil. Tem que fazer esses processos de maneira mais simples. Não dá para ficar medindo e remedindo. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Marcou um lado que você sente aqui, ó, o furinho. Existe uma máquina própria para fazer esse furo no corte. É uma máquina bem grande, que ela realmente vem e fura várias camadas de tecido. Aquele truquezinho que eu passei da chave de fenda pontiaguda é a alternativa para poder funcionar quem não tem condição de fazer o investimento nessa máquina cara. Então, como a gente está falando de produção, é bom saber que existe equipamento para praticamente tudo que a gente precisa. É complicado de ver por ser uma calça preta, mas existe essa forma também aqui, ó, para você fazer e pegar de todos os lados. Que isso aqui é a nossa marcação do bolso. É bem importante eles estarem bem marcados, porque a gente vai seguir isso aqui para fazer nosso bolso. Assim, eu estou explicando passo a passo, mas na hora de você executar, você vai descobrir a melhor forma de você executar. Mas a lógica é essa, ó. Os dois lados ficarem iguais. Então, desse jeito fica, ó. Você põe o alfinete desse lado, ó. E marcando aqui, ó, ele vai ficar bem certinho. Beleza? Agora vamos pro avesso. O final da pence, ó. Vamos abrir aqui, ó, e vamos marcar o final da pence. Apesar dela ter aquele furinho lá que a gente definiu, para os dois lados ficar igual, vai esse truquezinho aí. Aqui tá o furinho, furinho, furinho e o furinho. Fazendo a pence do traseiro. Nessa parte de cima aqui, ó, na modelagem tem um pique, que é o início da pence. É o tanto que vai ser dobrado, tanto que ela vai ser dobrada, ó. Aí você vai pegar, dobrar aqui. Eu gosto mais de fazer a pence de baixo pra cima, que eu acho que ela sai mais certinha. E, ó, começa rasinha, vem acabando aqui na altura do pique. Desse lado da mesma forma. Bem rasinho, morrendo em nada. Pence feita, ó. Certinho, ó. Ó, aqui e aqui. Vamos para o bolso. Agora a gente vai fazer o bolso na calça. É importante que esse gabarito tenha a parte de cima um pouco mais estreita, que é 1,5 cm, e a parte de baixo maior, porque essa parte de baixo que vai fazer a dobra do bolsinho. Então você põe aqui, ó, marca o meio. Ó, o bolso daqui a aqui ele tem 12,5 cm e aqui ele tem 1,5 cm. Essa parte de cima você deixa mais ou menos 1,5 cm e a parte de baixo você deixa maiorzinha, porque essa parte que vai dobrar para fazer o bolsinho embutido depois.
Na hora que a gente fizer, você vai entender. Eu marco o meio do bolso. Não só uso o gabarito, como marco o meio. Ele vai ser, esse meio, ele vai ser a referência do centro da pence. Vamos marcar o meio desse que eu não tinha marcado. Os dois bolsinhos marcados. Essa parte aqui é a parte que vai pra cima da calça. Que depois de pronta, ela vai ficar assim, ó. Aqui. Então, pra ela ir pro outro lado, eu tenho que jogar assim, ó. Direito do tecido com direito da calça, tá? Sente o final da pence aqui, ó. No centro do bolso. Aqui. Aqui, ó. Tem a medida lá como referência, ó. Vem com a máquina, ó. Então, aqui, ó. Meio da pence com o meio do bolso. Aqui, ó. Aqui vai ser mais ou menos uns 5 pontos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Na mesma direção. Ele tá no centro da pence, ó. Isso que é importante. Ele estando no centro da pence, essa marcação aqui é uma referência pra gente trabalhar. Então vem, começa aqui. Tô sentindo. Aqui, ó, na mesma direção. Vem até o final, conta 5. Vamos abrir agora. Uso a tesourinha pequena para cortar as pontinhas. Eu acho que funciona melhor. E esse aqui não pode cortar linha, né? Esse pedacinho aqui é o complemento do forro. Então, o vivo a gente costurou do lado direito. E agora a gente vai jogar ele para o interno da peça. Para ele ficar realmente embutido. Então, você vai jogar para dentro aqui, ó. Do lado do avesso da calça. Ó. Ele já sai um quadradinho bonitinho. Em produção, normalmente nesse tipo de material não fica passando. Agora, se você puder passar, vai ser bom também. O importante é ele tá cortado até o final para o quadradinho ficar bem bonitinho, ó, igual tá aqui, ó. Aí agora a gente vai pegar, virar aqui, ó. Esse aqui é o seu vivo. É aquela partinha que vai ficar mostrando, ó. É isso aqui, ó. Quando virar, ó, como que ele fica. Já certinho. Virar. Ajeitar. Agora eu vou rebater aqui, ó, em volta. Muito para baixo. Deixar ele bem proporcional. Na bordinha mesmo. Esse outro aqui, ó, é o espelho do bolso, embutido, ó. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar no forro do bolso, aqui, ó. Costurar ele no forro do bolso. Vai estar aqui, ó. A gente prender, ele tá como espelho. Então, vamos lá. Sempre fazendo, se for produção, insere do lado direito e esquerdo.
Depois de pregado o espelho no forro interno, o que eu vou fazer? Virar esse espelho para o lado do meu bolso, venho aqui e prendo o forro, o final do forro no vivo do bolso. Aqui, ó. Vamos pespontar pra ficar chique. Vai unir o forro para formar o bolsinho, ó. Aqui, ó. A gente vai fazer uma costura aqui, ó. Aqui é o espelho, ó. Então, você vai fazer uma costura aqui por dentro. Pra fazer isso. Essa costura não precisa ser até o final, não. Porque essa aqui é uma costura só para prender mesmo. Faz a costura em cima da costura de baixo. Vamos fazer do outro lado já também. Espelho. Calça em cima do espelho. Acerta aqui. Ó. Na direção. Vem com essa costura aqui, ó. Ajeitando para ela ficar fechadinha. Depois a gente vai rebater. Mas essa aqui ela vai ficar firme. E esse bolso vai ficar bem assentadinho. Quando virar, ó, que legal, fechadinho. Joga tudo para baixo. Ele ficou assim por dentro. Aí eu vou vir e fazer a costura aqui. Olha que bonitinho. Esse trabalho para fixar espelho de forro, vivo no outro tecido, forro de outro tecido. O forro, ele tem que ser inserido na calça por duas situações. A calça às vezes tem um tecido mais grosso, mais pesado, e o forro é de um tecido mais leve. Ele vem também por causa de custo numa peça. O forro, assim, parece que é pouco tecido que se usa, mas é muito tecido que usa, tanto no forro da frente quanto no forro das costas. Então, assim, por causa de custo, você coloca um tecido mais barato para o forro e para todo o acabamento interno da peça. Agora a gente vai overlocar aqui e aqui. O bolso de trás, ó. Daria para fazer embutido também, mas embutido de outra forma. Daí eu vou fazer overlock para fora mesmo. Eu tô fazendo direto na interlock, refilando um pouquinho. Uma vez. Eu vou jogar pence pra lateral, essa aqui, e vou fazer uma costurinha prendendo. Eu tô prendendo pra na hora do cos já tá presinho. Eu vou cortar esse excesso. Vou acertar o bolso. Entreperna é o meio das pernas. Antes de fazer lá na interlock, que é o fechamento da entreperna, vem e prende aqui, ó, com costurinha reta. É um processo a mais, mas vale a pena porque fica bem certinho, ó. É importante a costura da frente tá batendo com a costura das costas, então isso aqui é uma diquinha, principalmente para quem é iniciante. Fechando o meio das pernas, a gente usa interlock para fechar o meio das pernas. Pique, refilando o mínimo, põe no pique e fecha a entreperna pela frente, que essa aqui tem menos anatomia, fica melhor. Porque ali nas costas, o gancho das costas, ele é mais curvo, então ele
trabalha mais o tecido, principalmente se o tecido estiver elastano. Como tem elasticidade esse ponto aqui, ó. E a frente, ela é mais reta. O fechamento da entreperna e da lateral da calça, ele tem que ter bastante cuidado para não ficar a perna torcida. Então, assim, segura na ponta. Se tiver o pique, segue o pique. Eu acho o meio, assim. E vem e vai trabalhando na máquina. Ó, retinho. A gente vai pespontar a entreperna. Nessa calça eu vou fazer um pesponto de reforço na entreperna, que é o meio das pernas. Essa parte aqui tem bastante desgaste e assim, eu acho que fica bonita. Se não quiser fazer o pesponto da entreperna também, deixar com uma costura lisa, por ser esporte fino, ok. Eu tô fazendo na parte traseira, para quando estiver no corpo, mostrar esse pesponto sobrepondo a frente. Pronto. A entreperna já rebateu e agora a gente vai fechar a lateral. Pode começar por cima mesmo. Eu prendi na reta aqui e aqui, ó. Na altura do bolso. Isso aqui facilita. Principalmente para iniciante. Costurinha para reforço. Levanta o pé um pouquinho, porque para ele trabalhar aqui, ó, em cima do bolso. Segurar aqui, ó, o final da calça e o meio, ó. Travando assim, ó. Faz isso aqui, ó, para não ficar a perna torcida, ó. Aqui, ó, a gente respeitou o pique que tá aqui, ó. E segura. Ó, retinho. Fazendo o pesponto da lateral. O pesponto da lateral é para reforço também do bolso. A gente vem com ele do início aqui da lateral até a altura do bolso. Bolso da frente interna. Do início do bolso, de baixo para cima do outro lado. De baixo para cima, para toda a lateral do bolso, da frente, forro, espelho e tudo mais, tá virado para o lado traseiro da calça. Produção também é comum fazer um gabarito de marcar distância. Você vem com um gabarito e faz um gabarito aqui de 23 centímetros e daí você marca em todos aqui onde começa e finaliza. Seguir exatamente o início do bolso como referência. Como esse aqui é uma produção, né, de poucas peças, o corte saiu preciso, não é necessário o gabarito nem essa marcação. Mas quando é produção, para ter um padrão, é possível fazer gabarito tanto na própria máquina para poder chegar à medida, quanto um gabaritinho de papel. Isso vai depender da qualidade que você precisa no seu produto. Agora estou fazendo passante. A gente já tem vídeo aí no nosso canal explicando passo a passo como é a produção do passante e a fixação na peça. Mas aqui eu vou estar fazendo essa parte também. Fazendo na pespontadeira e com aparelhinho de passante de 2 dobras. O passante eu estou trabalhando com a fita de 3,5 centímetros. Olha o efeito, que bacana. A frente do passante. Da lateral, ele vai ser na média de 12 centímetros da lateral, ou aqui da frente, na média de 8, que dá uns 4 dedos, assim, mas é 8 centímetros. Eu não gosto de fazer pique aqui na frente para fixar o passante, porque às vezes afunda um pouco mais e compromete a fixação do cos.
Então, assim, aqui na frente eu não gosto. Eu prefiro usar gabarito, marcar na fita métrica, do que fazer ele com pique aqui na frente. Para ter certeza que os dois lados estão iguais, você pode fazer isso, ó, para colocar o segundo passante. Se tiver em produção, vai ter uma assistente da costura que vai ficar só fazendo esse processo de marcar. Ou você vai pegar um gabaritinho na medida e põe aqui na máquina. Por exemplo, você tem um gabaritinho de medida, você marca aqui, ó, com um gabaritinho, onde deve ficar todos os passantes. É uma dica também. A gente vai colocar o passante agora. A gente já prendeu a costura aqui, ó. O passante das costas é fixado aqui, ó. Uso o final do bolso como referência. Então, é um aqui e outro aqui. Usa sempre o final do bolso como referência, que vai ficar mais fácil para fixação do passante. Então, vamos lá. Que daí não precisa estar marcando o passante do traseiro. Unindo todos os cós para formar uma tira única, para passar no aparelho do cós. Então eu venho e uno aqui, ó, na overlock, na reta, onde você achar que deve unir. Só para fazer um rolinho. Vamos enrolar. Regulagem do aparelho. Esse aparelho aqui é um aparelho de cós reto. O cós ele vai entrar aqui, a medida dele é de 11. A gente está regulando o aparelho próximo à primeira agulha. Aqui ele tem duas agulhas, né? Essa aqui é a máquina de cós, de passar cós, essa máquina aqui. É uma máquina de passar cós, mas é uma máquina de 4 agulhas. Aqui a gente está trabalhando ela com 2. As costuras do cós nas extremidades. Entendendo que também é possível fazer esse modelo de calça tranquilamente sem a máquina de cós. Com a máquina de cós, a margem vai ser dessa fita, ela tá com 11, que é a entrada do aparelho. A gente pega a fita, coloca do lado do avesso, a gente corta a ponta do cós só para facilitar a entrada. Igual eu passo um viés normal. É a mesma lógica do viés de galoneira, de reta. A única coisa que é um aparelho grande, né? Vai colocando aqui, ó. Como eu falei, é a mesma lógica do aparelho, ó. Ela dobra dos dois lados assim, ó. A regulagem dele é essa, ó. Ele vai ter 2 dobras, faz isso. Aqui vai passar uma costura e aqui vai passar outra costura. Então ele tem que entrar firminho, ele tem que estar bem regulado. Essa máquina de cós, ela tem esse sistema de catraca, que ela vai puxando o cós depois que ele tá aqui dentro. Tá bom. Regulamos o cós. É importante que esse fechamento aqui, ó, esteja acertado. Aqui, ó. Essa pontinha esteja em linha reta. Ó, porque aqui ela tem que estar acertadinha. Que eu expliquei que o zíper tem que estar nessa distância aqui, ó, para o cós ficar um cós bem empregado. O cós vai passar aqui e aqui. Vamos na prática. Vai ser mais fácil de entender. Então aqui, ó, o zíper tá aqui, o cós vai passar aqui, ó. Então você vem com a calça aqui, por isso que não pode o zíper tá muito para cima, porque senão a agulha bate aqui, ó, nesse metal do zíper, daí quebra a agulha. Então ele tem que estar bem certinho, com essa sobrinha aqui, que é a margem do aparelho. A máquina de cós, o sistema de costura dela é laçada, é looper embaixo, tá? Pontinho corrente. Aí fica tudo ajeitadinho. E aí o aparelho já tem esse guia aqui, ó. Essa base que a calça fica aqui, ó. Normalmente, na indústria, uma pessoa que tem a mão para passar o cós,
Esse tipo de operador de máquina, ele não é trocado, é para poder manter padrão. O zíper tem que ficar para fora, para não pegar. Aí, como ele está emendado, ó, a emenda dele está aqui, ó, vai sair ali, ó, do outro lado. Aí você vem com a próxima calça. Aí tem que cuidar para ela não entrar por aqui, né? Vai passando. Ó. Hora de fazer a ponta vai ficar mais claro esse detalhe. Resultado do cos depois de feito. Aqui como ficou o zíper. Questão da margem que eu comentei, para ele ficar com bom traspasse, ó, ele tem que estar bem pregado, o zíper tem que estar bem pregado. Então, aqui você vai deixar 1,5 centímetro mais ou menos e cortar aqui. Esse trabalho aqui é fazer ponta de cos. Aqui também, 1,5 centímetro e vai cortar. Aí vem, desmancha um pedacinho, ó. Ponto corrente, o ponto trançado da máquina de cos. Tá bem pregado, não precisa marcar. Mas se você quiser tá marcando, para saber onde que esse cos tem que acabar, você pode marcar com um gizinho aqui. Mas esse aqui vai dar certo de primeira, porque ele tá bem pregado. Foi bem pregado. Faz isso, ó. Na indústria, tem pessoas que só faz a ponta do cos. A pessoa pega habilidade para fazer a ponta de cos, ela só vai fazer isso. Isso é muito legal, né? Eu não sei se existe uma máquina para fazer ponta de cos. Existe máquina para tudo, mas eu acho que a ponta do cos é feita manualmente. Porque, por exemplo, nas calças de marca, quando você vê a ponta do cos é feita, tem a emenda da ponta do cos. Aqui, ó, eu enfio para dentro a pontinha, ó. Esse é o lado que vai por dentro. Certinho. Tá batendo com esse e a gente desmanchou, né? Esse pedacinho. Esse vem pra cá, ó. A lógica é essa. E assim, eu não tô com muita habilidade, porque quando eu tô fazendo várias pontas de cos, eu fico rápida. Já aconteceu de eu pegar a produção e fazer a finalização da ponta de cos de várias peças. Aqui tem que estar para dentro, ó, ajeitado aqui, ó. Assim. Assim eu já sei que vai ficar excelente. Ó. Já tá meio ajeitado antes de costurar, né? Quem faz ponto de cos tem meu respeito, hein? Quem faz bolso embutido, só bolso embutido tem meu respeito. Ai, ai. Mas quem tá tentando fazer, já tem meu respeito também. Aí. Vamos fechar? Uhum. Ó. Certinho, ó. A emendinha que é comum, você pode observar na sua calça jeans que vai ter essa emenda. Eu já vou começar a fazer as barras, tá? Eu observei que, como o tecido tem bastante elastano, eu tinha colocado o tamanho do ponto aqui, 3,5. Ele ficou com um ponto bem pequenininho, ó. E o jeans, ele fica com aspecto mais bacana, com um ponto um pouquinho maior. O padrão é 4 pontos por centímetros para o jeans.
Então eu mudei aqui, vamos ver como vai ficar. A barra do jeans normalmente trabalha-se com 1,5, de 1,5 a 2 de largura. Eu faço pelo lado do avesso. Eu não uso guia, mas você pode usar um guia aqui, ó, para fazer a barra. Se quiser, usa um guia. Vamos ver quanto que tá essa. Tá com 2, ó. Para masculino, acho que 2 vai ficar legal nesse tecido. Então, vamos trabalhar com 2. Dobra uma vez, dobra outra vez, assim. Eu sempre faço a barra começando da entreperna, do meio das pernas, para não ter emenda na lateral, tá? Fica mais bonito, fica muito mais bonito. Mais bonito e com qualidade. Então aqui, ó, você pode usar o guia se quiser. Vou fazer uma com o guia e outra sem o guia. Eu venho ajeitando aqui, ó. Aqui, ó, dependendo de onde ela tá, você já vem. Se a entreperna e a lateral for bem fechada, a barra vai sair bem legal. Ó, ficou melhor com esse ponto, com esse tamanho de ponto, ó. Então, ó, dê uma observada no tamanho do ponto, dependendo do tecido que está sendo usado. Então, aqui, sem o guia, vamos lá. Aqui, ó, dobra mais uma vez, e no bolhômetro mesmo, né, ó. E tem aqui essa marcação da máquina também, para seguir. Quando eu falo de medida, é para você ter uma referência. Não que precisa ser exatamente, a não ser que você pegue uma ficha técnica e a estilista determina que ela quer barra de tantos centímetros. Aí você tem que ser fiel ao que está na ficha técnica e o que foi determinado pela estilista. É a estilista que determina o modelo da peça. Agora, se não tem essa observação, vamos trabalhar mais ou menos com padrão, que é normalmente 1,5, 2 centímetros, largura de barra. Ó, bem legal, ó, certinha. Sem guia. Nessa calça a gente tem vários travetes, no bolso, nos passantes. Na frente, a gente tem aqui o de vista, que é para o zíper abrir até o objetivo desse travete é para o zíper abrir até um certo ponto e ficar travado aqui, ó, na vista dupla. Então a gente tem um travete aqui, a gente tem um travete aqui, a gente tem um travete aqui nessa costurinha de reforço também do bolso. Esse aqui é mais estético, né? Que já tem retrocesso. É isso, vamos bater o travete nos passantes. O objetivo do passante é passar um cinto. Esse cos é de 4 centímetros. A maioria dos cintos tem de 4 a 4,5 centímetros de largura. Então, a gente tem que pegar esse passante, jogar um pouco mais para baixo, para ele dar esse efeito, para o cinto passar com conforto. Então, a gente vai fazer o passante, bater o travete aqui e bater o travete aqui em cima. Vamos lá. Uso aqui, ó, como a minha medida, a máquina de travete como medida, e o meio é o meio do travete. Bati aqui. Passo isso tranquilamente. O travete é importante, porque ele é para travar a abertura do zíper até embaixo. E o travete é feito sempre aqui na curvinha aqui, ó.
Tem gente que bate o travete de comprido ou atravessado. A gente sempre bate no sentido da costura. Aqui. Bati aqui. Ficou presa a vista interna. Quando eu abro esse travete, ele amarra, para não ter problema de estourar o zíper. Então o objetivo desse travete não é só estético. Ele é para o zíper não continuar abrindo e estourar o zíper. Ele faz isso. O caseado deve ser feito aqui, ó. Normalmente a calça jeans é caseado a olho que faz. Só que eu não tenho a caseadeira a olho, eu vou fazer em caseado em linha reta mesmo, caseado reto. Aqui. Então, nessa posição. Botão flexível. Flexível porque balança. Pino. Matriz. Fixa aqui na matriz. Põe aqui no pino. Caseado aqui. Fixação do botão aqui, ó. Na direção do zíper, ó. Aqui. Pra ficar no final da casinha. Esse material foi desenvolvido em cima das dificuldades que eu encontrei, apesar de ser modelista, na hora de executar a calça. Quantos detalhes que existiam, eu avaliei todos os processos. Eu preparei esse material com todo carinho para que você, que quer executar uma calça jeans, descubra todas as etapas e os processos e ache a maneira legal e fácil de você executar. Então, aproveitem. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.